tudo bem com vocês? Hoje irei dar minha opinião sobre um debate muito famoso aqui da net, que é Thor versus Superman. Quem vocês acham que vence? Esse é o meu primeiro vídeo. Então estou aprendendo a fazer edições recentemente. Então se a qualidade não for tão boa, é porque ainda estou aprendendo a mexer com isso. Aceito as críticas e críticas construtivas. Vou tentar melhorar minhas edições. Mas chega de enrolação. Vamos começar a batalha. Vamos falar primeiro do Thor. Thor, sendo filho de Odin e Gaia, nasceu e viveu sua infância em Asgard, até ele chegar à Terra e adorar os humanos que eles chamam de mortais. Bom, depois do contexto, vamos aos feitos, começando com um feito de força. Thor pode destruir a estrutura do espaço-tempo só ao lançar seu Mjolnir, separando até estruturas dimensionais. Thor já derrotou e depois matou esse Celestial 2 vezes. Esse Celestial faz parte dos Ômegas, ou seja, são Celestiais mais fortes do universo. Só para entender os níveis dos Celestiais, saiba que um deles venceu o Galactus. Galactus esse que lutou contra a Força Goblin upado com os poderes da Fênix. A Força Goblin normal tem os poderes dos Beyonders e podem manipular a realidade de uma escala grande. Falando em Galactus, Thor na sua forma base enfrentou e até resistiu aos ataques do Galactus upado com a energia de 5 planetas. Thor é comparável a Hulk, que simplesmente já afetou infinitas dimensões caça universos. Thor quase matou Sentry Void, onde esse mesmo Sentry em sua forma base rasgou a zona negativa. Zona negativa é essa que tem infinitas dimensões geométricas. Thor já quebrou uma parte da realidade, como se não fosse nada. Thor já ergueu a Yggdrasil e apenas ao nascer, os seus choros criavam tempestades que abalavam ela e todos os seus reinos dela. Mas irei falar sobre a Árvore dos Mundos depois quando eu terminar de falar sobre a resistência e velocidade do Thor. Vamos começar primeiro com a resistência. Thor resistiu aos ataques de Mangog, que destruiu a Bifrost que podia se estender a terra até Asgard. Asgard fica no vazio infinito, fora das realidades e planos dimensionais. Thor resistiu aos ataques de Odin amplificado com sua armadura. Odin no seu estado normal pode destruir o capacete de Galactus. Falando em Odin, Thor resistiu a sua espada. Essa mesma espada pode rasgar o tecido do infinito e tremer os céus. Não posso esquecer que essa espada foi dita poder cortar a Yggdrasil. Thor pode resistir aos ataques de Hulk, Sentry e até de entidades cósmicas e até mesmo vence Lois. Thor sobreviveu à explosão divina que pode evaporar até deuses. A grande resistência de Thor não só se limita à durabilidade, porque ele pode literalmente lutar por 2 anos sem parar. Olha que o narrador disse que aquilo para um deus era apenas segundos, mostrando que ele poderia lutar mais, além do fato de ele poder aguentar muita dor por dias, já que ele sobreviveu à tortura dos deuses por 17 dias. Agora vamos falar da velocidade de Thor. Thor mostrou ser tão rápido, ou até mais que surfista prateado. Esse surfista prateado pode cruzar o vazio infinito sem conceitos de espaço e tempo. Mas o maior feito do surfista prateado é simplesmente acessar planos superiores do que sua própria existência. Algo que impressiona até a rainha nunca. Thor já várias vezes pega seu Mjolnir sem nenhum esforço. Seu Mjolnir pode cruzar os 10 reinos que têm tamanhos de universos, que na Marvel são infinitos, apenas por ele ser um asgardiano. Já deixa ele com velocidade acima do próprio tempo e espaço, já que Asgard fica além do tempo. Algo que é repetido várias vezes. Só falando, Thor não é lento, ele apenas parece por depender de seu Mjolnir, mas na verdade, ele não depende 100% de seu martelo. O Mjolnir só é apenas, digamos que upgrade de seu poder. Claro que com o martelo ele ainda é mais rápido. A prova disso é quando ele estava voando com ele. O próprio foi além da própria barreira do infinito. Thor é também uma ameaça direta para seres onipresentes e além do próprio espaço e tempo, por mais incrível que pareça os feitos da velocidade. Thor não mostrou tantos feitos de velocidades. Eu tenho que ir direto a nível de poder. Thor, assim como Superman é um conceito, só que enquanto Super é o de esperança.
O do fogo é o de trovões e raios, por mais que pareça bobagem. Esse conceito aumenta em muito o seu nível. A prova disso é que a capa que diz isso. Surpreende Thor. 3. Diz que com esse poder, Thor pode transcender dimensões. O próprio é um arquétipo do caso. Um arquétipo do que eu disse, ou seja, Thor pode criar avatares para interagir com o nosso plano físico. Isso vale para qualquer deus asgardiano, já que esses deuses também são ditos fazerem a mesma coisa. Mas agora iremos deixar isso de lado e falar da Yggdrasil, a árvore dos mundos, ou Yggdrasil. É uma árvore que conecta todos os reinos e realidades distintas. A própria é um plano inacessível. A Yggdrasil contém 3 galhos principais, onde se um deles forem destruídos, toda a realidade também será. Um dos galhos dessa árvore já foi o suficiente para Mefisto criar o seu próprio multiverso lá. É dito como o começo do espaço e tempo. O Seth disse que precisava da Yggdrasil para acessar os infinitos planos da existência. Ela, além de conectar também todos os reinos, ela conecta também reinos superiores a outros reinos inacessíveis que só podem ser acessados por meio dela. Salvar a Yggdrasil é como salvar a própria existência. Por ela conectar e ser um ponto inacessível pelo multiverso, ela está acima do próprio conceito de transfinito, já que o multiverso tem infinitos maiores que os outros, ao ponto de nem a matemática conseguir contar. Existem infinitas séries de números infinitos, maiores que os outros. Os universos da Marvel são infinitos que contêm níveis de existência. A árvore da via tem um metaverso aquático com infinitos universos. A árvore dos mundos também tem aspectos. Esses aspectos são desde deuses que complementa seus grãos e se estende infinitamente. Assim, sendo as verdadeiras formas desses deuses apenas aspectos e avatares dessa árvore. Deuses esses que são arquétipos, até mesmo formas não existentes como a anti-árvore. A anti-árvore é um vazio acima da vida e morte, lá. É um ponto que nenhuma coisa existente como espaço e tempo são presentes. A morte não pode chegar lá. Mesmo essa morte tendo acesso ao portão verde que é o lugar do The One Below All. Além do fato que ela também pode segurar o ovo cósmico, que se for aberto cria literalmente um universo inteiro. Ou seja, apenas os aspectos da árvore já são acima da morte e do universo. Eu poderia tiver falando muito mais dela, mas para ouvir e eu não ficar muito longo, irei deixar por aqui. Se quiser um vídeo mais detalhado sobre ela, eu faço depois. Agora vamos falar sobre as habilidades e poderes de Thor. O Mjolnir, martelo de Thor, gera raios mágicos. Esses raios são tão poderosos que machucaram a Matsumi Kabushi, que foi dito pela eternidade ser no mesmo nível dele. A multi-eternidade representa todos os aspectos da existência da Marvel. Thor também não só pode anular, como direcionar ataques lançados contra ele com uma potência de 10 a 20 vezes mais potência contra seu inimigo. Thor tem também o seu cinto que duplica sua força ao ponto de até mesmo o Beyonder alto se comparar a ele. Detalhe que ele precisou aumentar o nível de curso para ter vantagens contra Thor e esse mesmo curso já estava upado com os poderes do Beyonder. Por fim, iremos falar sobre sua inteligência em batalhas, o que é mais importante. Thor tem milhões de anos de experiência e enfrenta seres como Odin, que também tem milhões ou até mais experiência. Thor já praticamente viveu lutando por anos, mostrando sua vasta inteligência nesse quesito. Agora que terminamos de falar do Thor, vamos falar de Superman. Superman nasceu em Krypton, mas foi exilado de seu planeta por o mesmo ter sido destruído logo em seguida. Assim, chegando à Terra e ter vivido a infância aqui aos cuidados de fazendeiros. Resumo dado, vamos aos feitos. Superman mostrou ser muito superior a Darkseid e Ultraman. Quando ele começa a lutar a sério, Darkseid e Ultraman podem lutar contra esse anti-monitor. Não confundam com esse, porque esse é exagero. Mas só o anti-monitor nesse estado, apenas com o seu cérebro astral, já pode destruir o multiverso sombrio. Superman já derrotou o Forjador dos Mundos também. O Forjador dos Mundos criou o hipertempo, onde que tem infinitas linhas temporais que são também universos.
Superman também destrói a barreira da fonte, que eu falarei depois sobre ela. E o quão poderoso foi esse feito. Superman destruiu partes da Zona Fantasma e até mesmo enfrentou o Etir, o rei da Zona Fantasma, mostrando que Superman pode destruir esse lugar. Zona Fantasma é uma prisão para conter seres cósmicos. A Zona Fantasma é descrita como maior que todos os 52 multiversos e provavelmente maior que todo o Omniverso. Superman carregou a existência nas costas por dias. Nós não sabemos se aquilo excluía toda a existência ou não. Mas o que sabemos é que o Criador disse que aquilo era praticamente o multiverso todo. Então está pelo menos incluindo os planetários dos mundos, que são multiversos com 11 eixos dimensionais. Superman já bateu no Nebulosa, que é um universo vivo. É comparável com a Mulher Maravilha e Flash. Essa mesma Mulher Maravilha restaurou todo um multiverso apenas batendo os braceletes, e o Flash, com ajuda, já conseguiu quebrar a barreira da fonte. Agora vamos para os feitos da resistência. Superman já resistiu a golpes de Doomsday. Esse mesmo Doomsday já destruiu a Zona Fantasma e os portões do inferno, protegido pelos selos do Lucifer Morningstar. Superman pode lutar por dias sem descanso. Superman já sobreviveu à equação anti-vida que pode destruir a barreira da fonte. Resistiu aos lasers ômegas de Darkseid dopado com a própria equação anti-vida. Resistiu também à própria destruição da barreira da fonte. A esperança, que é o conceito do Superman, não pode ser apagado nem pela morte. Sobrevive aos ataques de Diana e Wally, dois heróis bem poderosos. Existem muitos mais feitos da resistência, já que na DC ele é tipo um tanque. Mas já que falei dos mais fortes, vamos logo pela velocidade. Superman é várias vezes comparável a Flash, o mais rápido dos heróis. Flash já correu contra Batman que ri na força de aceleração. Batman que ri já andou em realidades. Superman é tão rápido quanto Flash Reverso. Flash Reverso é tão rápido quanto precisa ser. Ele pode aumentar sua velocidade muito acima do próprio tempo linear. Superman é mais rápido que a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha tem uma conexão direta à velocidade de Hermes. Hermes fica nas esferas dos deuses, ou seja, fora do multiverso DC e consequentemente do próprio tempo e espaço. Ele também já roubou a velocidade de Barry e mostrou ser mais rápido que ele. Superman já cruzou o universo da DC, que é infinito. Ele já também escapou da prisão do Darkseid, que assim como o do Hermes, é um lugar fora do multiverso. Ele já também fugiu da fonte, onde que foi dito ser impossível de escapar. E ainda por cima conceitos como direção e tempo, junto com o espaço, são inexistentes. Mas o maior feito dele de velocidade, da minha opinião, foi quando ele superou o próprio infinito. Mas não é só isso. Ele voou tão rápido que destruiu infinitas dimensões, ou seja, esse feito é de força e velocidade ao mesmo tempo. Mas agora se lembram que eu iria falar do nível de poder do Superman? Pois é, vamos lá. A fonte é que nem a casa das ideias da DC, tudo o que é inferior a ela foi criado pela mesma. A criação tem origem sua dela, apenas Overboy que não. A Perpétua que literalmente lutou contra Batman que ri, não conseguia sair da fonte. É na DC, contém infinitas dimensões superiores, infinitos multiversos, assim, sendo o próprio universo, infinitas linhas temporais e possibilidades. As esferas dos deuses transcende tudo isso, sendo lugares inacessíveis para seres inferiores como os dos multiversos. Nas esferas dos monitores, eles veem os planetários dos mundos como algo irrelevante, mas ainda eles são inferiores à fonte. A fonte é o que está mais próximo do Overvoid, ou seja, mais próximo da própria página em branco. O Superman não pode ser apagado, nem pela própria morte, assim sendo imune a qualquer tipo de apagamento conceitual. Pelo super representar a própria esperança, ele não pode ser apagado, já que se ele for, o equilíbrio da DC acaba. É tipo Darkseid, só que enquanto Darkseid representa a maldade e por isso não pode ser apagado, Superman representa meio que a bondade. Assim, tendo esse equilíbrio do multiverso,
A Terra Zero, que é a principal, é o metaverso conectado ao Super. Superman, conceitualmente, é um dos mais poderosos da DC, sendo o mais forte fã Trindade. Mesmo se Super morrer, ele sempre irá retornar se a esperança permanece. Agora, vamos falar de sua habilidade. Superman tem seus famosos raios lasers. Ele pode usar isso para lutar à distância. Também ele pode alterar sua visão de calor. Essa visão de calor pode cortar o tecido da realidade e afetar todo o inferno. Poucos sabem ou não se lembram. Mas ele pode também alterar o tamanho dela. Ele pode usar ela também como uma espécie de balas para atirar nos seus inimigos. Ele também usa uma espécie de mesa de energia para se proteger de Kryptonita. Bem parecida com o que o Goku faz contra Moro. Quem diria que o original iria copiar Doki o copiador? Brincadeiras à partes, o Superman tem seu sopro congelante que, por mais de não ter muitos feitos, ele é um dos poderes principais do Superman. Superman também tem intangibilidade, vibrando seu corpo em uma velocidade sobre-humana. Já em inteligência em batalhas, ele não mostrou muita coisa, mas ele sabe de estilos de lutas diferentes. Seu combate também é aprimorado, ao ponto de dar mais de 4.000 socos por segundo. Quem vence? Uma pergunta muito polêmica, mas Foa tem mais chances, por mais de Superman ter mais velocidade. Foa leva os outros atributos. O cosmo da Marvel está maior que a da DC atualmente. Assim, acaba que alguns feitos sendo maiores que outros da DC, a Marvel expandiu e muito o seu verso. Ou seja, o que falta de velocidade. Foa compensa em outros aspectos por mais do Jax do Super. Isso ainda não seria o suficiente. Então o vencedor é todo. Bom, esse foi o vídeo. Obrigado quem ficou até aqui. Fiquem com Deus e fui.